chat, se não quiser abrir o microfone, e a gente vai tentar construir aqui essa discussão. Vamos lá, então, telesaúde, o título que eu dei, novo paradigma de atendimento em saúde. Será que é novo? Talvez seja novo, enquanto uma metodologia que faz uso das novas tecnologias. Mas, enquanto proposta de mediação entre um profissional de saúde e um usuário, um paciente, um cliente, como se queira chamar, isso parece que não é tão novo assim, não. Vamos lá, então? Pode passar. Então, a primeira questão, então, que a gente precisa entender é que se faz uma aproximação, por vezes, uma confusão entre o termo telesaúde e o termo telemedicina. O que é telesaúde e o que é telemedicina, pessoal? Sistema de prestação de serviços de saúde à distância. Toda vez que eu tiver um profissional de saúde atuando à distância para chegar ao seu paciente, para chegar àquele que é o grande alvo do seu serviço, seja o médico, seja o psicólogo, seja o fonoaudiólogo, seja o fisioterapeuta ou qualquer outro profissional da saúde que esteja utilizando uma tecnologia de comunicação ou de informação, numa relação onde há um aspecto que é muito importante para a gente compreender a telesaúde, que é a distância, a gente vai estar falando de telesaúde. Professor, telesaúde e telemedicina é a mesma coisa? Sim e não. Como assim? Vamos entender. Bom, enquanto proposta, enquanto metodologia de atuação, onde um profissional de saúde utiliza recursos de tecnologia de informação e de comunicação para atender o seu paciente, isso não é novo. Né? Desde meados do século XIX, quando as invenções como o telégrafo e por aí vai, né, todos os instrumentos de comunicação que foram inventados, de certo modo, já eram utilizados pelos profissionais de saúde para chegar ao seu paciente. Ok? Então, a telesaúde é uma novidade? Nesse aspecto, não. No entanto, se a gente toma a tecnologia e a internet como grande paradigma do século XXI, a gente pode dizer que nesse quesito, no que diz respeito à utilização da tecnologia, da internet, para ou enquanto um instrumento de mediação, uma ferramenta de mediação entre um profissional de saúde e o seu paciente, ou entre o serviço de saúde e um usuário, sim, a gente está falando de uma metodologia nova. Tá? Então, de um lado, nós temos que já lá no século XIX, os profissionais da saúde ou os serviços de saúde, de certo modo, já utilizavam esses instrumentos de comunicação, essas ferramentas de comunicação para chegar até o seu paciente. Mas século XX, século XXI, nós temos, então, as novas tecnologias de informação e de comunicação que passam não só a ser um paradigma para a saúde, mas um paradigma para toda a sociedade, não é, pessoal? Imagino que vocês estejam familiarizados com essa discussão, mas a tecnologia, haja vista aí vários documentários, se vocês não viram, fica a sugestão para que vocês vejam. A Privacidade Hackeada é um documentário muito interessante, e tem um outro que agora me foge a memória, mas daqui a pouco eu lembro e digo para vocês. Tudo isso, o testemunho de como a tecnologia atravessa a nossa vida, e especificamente nesse momento da pandemia, todos nós estamos vendo o grande instrumento que a tecnologia é. Portanto, em termos de telesaúde, ou seja, em termos de uma disponibilização de um serviço de saúde via ferramenta de tecnologia de informação, a gente pode, então, demarcar que, em relação à utilização da internet e das novas tecnologias, a gente está, sim, diante de um novo paradigma, porque a internet e a tecnologia é um novo paradigma para a sociedade atual. Ok? Vamos lá. Se ficar alguma dúvida, à medida que eu for avançando, vocês, então, me interrompam, por favor. Então, o que é telesaúde? Uma estratégia de saúde, e a gente pode dizer, no caso do Brasil, o Ministério da Saúde, numa
a portaria de 2019 define assim: uma estratégia de saúde digital no Brasil para expansão e melhoria dos serviços de atenção primária. Isso é muito importante, pessoal. Já já a gente vai fazer um resgate de como que a telesaúde está sendo implantada na América Latina. E a gente vai ver que cada país se propôs um desafio. O Brasil, a princípio, se propôs o desafio de dar conta de implantar os serviços de telesaúde para a atenção básica. Então, quando a gente fala de telesaúde no Brasil, a gente está falando de uma metodologia que se propõe a ajudar o paciente ou o profissional de saúde no aspecto da saúde ou da atenção primária. Ok? Então, visa, além disso, melhoria de interação entre os demais níveis de atenção, obviamente, da rede de atenção à saúde, o SUS. Lembrando que a atenção básica para quem não está familiarizado, já deveria estar, mas para quem não está, a atenção básica é a porta de entrada para o serviço de saúde, né? Digamos assim, o objetivo principal, está aí no slide, é a prevenção das doenças e, de alguma forma, a promoção da saúde também. Vamos seguir? Então, prestação de serviços de saúde à distância. O slide acabou ficando desconfigurado, espero que não aconteça isso nos próximos. E essa aí é uma definição da OMS no documento de 2010. No final desses slides tem as referências bibliográficas, vocês vão ter acesso a esse material e acesso também aos artigos e textos, enfim, que eu utilizei para essas aulas, tá bem? Então, a OMS em 2010 diz, então, que telesaúde é a prestação de serviços de saúde à distância, né, onde o fator crítico, e aí ficou desconfigurado, onde o fator crítico é a distância. Ok, pessoal? Então, quando um profissional de saúde está, por alguma razão, tem o desafio da distância para prestar o seu serviço, a telesaúde pode ser colocada, então, como uma ferramenta, como uma metodologia, e a gente vai ver lá na frente, através dos relatos de caso, como uma metodologia eficaz. Pode seguir. Telesaúde e telemedicina. Estamos aí nos aproximando dos termos e dos conceitos. É a mesma coisa? Sim e não. Por quê? Telemedicina é um termo, como a própria expressão aí se apresenta, que é a mais restrita à atenção médica. Então, quando o médico está fazendo uso da telesaúde, a gente chama de telemedicina. Quando outros profissionais estão fazendo uso da telesaúde, a gente chama de telefonoaudiologia, no caso da fonoaudiologia, no caso da psicoterapia, psicoterapia online, ou seja, cada área da saúde vai se apropriar desse campo que é a telesaúde e vai também, obviamente, produzir os seus conceitos, né? Produzir as suas definições. Eu quis demarcar essa definição aí, ou essas duas expressões, telesaúde e telemedicina, porque, de um modo geral, a medicina, os médicos são os que estão, ou os que têm se apropriado, por uma série de razões, várias razões, se apropriado desse campo que é a telesaúde. Então, ambas são metodologias de assistência, a telesaúde e a telemedicina, que pressupõem o uso da tecnologia, como eu disse. E ambas são resultados, então, dessa nova, ou das novas ferramentas que as novas tecnologias nos trazem. Pode passar. Então, telemedicina, telesaúde, e-health, m-health, ou seja, são expressões, conceitos todos relacionados, né? E vale consultar um glossário que o Ministério da Saúde, então, apresenta como documento, está lá disponível. Então, nesse documento, a gente vai encontrar várias definições, a gente vai encontrar vários conceitos, e você que está se apropriando, não é, desse campo e quer, de alguma forma, entender um pouquinho mais, vale a pena consultar esse documento. Por favor, pode passar. Tentar, então, resgatar um pouquinho a história da telesaúde na América Latina.
para vocês terem uma ideia que isso não é uma novidade no Brasil, obviamente, não é? É óbvio que esse padrão de serviço via tecnologia está posto para todo mundo e, principalmente nesse momento da pandemia, tem sido utilizado de maneira muito frequente. A gente vai ver um dos relatos que eu vou trazer para vocês, talvez não dê hoje na aula de hoje, mas na próxima aula, como que um serviço de telesaúde pode ou funcionou durante esse momento da pandemia. Vou trazer aqui um relato, um trabalho específico, acho que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas a gente chega lá. Então, em 2011, os membros, os estados, os países membros da Associação Pan-Americana de Saúde, então, aprovaram o que eles chamaram de Estratégia e Plano de Ação sobre a Saúde para esse tempo entre 2012 e 2017, e incluíram a telesaúde como uma metodologia. Então, nesse documento, eles definiram, então, a telesaúde como a utilização de tecnologias de informação e comunicação para prestar serviços à saúde, como eu disse anteriormente, especificamente quando a distância dificulta essa prestação de serviços. E aí, isso pode se dar por diversas razões, né? No momento da pandemia, por exemplo, exatamente porque é arriscado a interação social, mas a gente pode pensar, por exemplo, em outra configuração, quando o profissional da saúde, por razões variadas, não pode chegar até a ponta, até o paciente. No caso do SUS, o que se diz é que, por exemplo, um serviço de telesaúde pode diminuir em muito o gasto com saúde. Então, isso já seria para o Estado um grande benefício, para a sociedade um grande benefício. Por favor, pode passar. Então, é importante considerar que a utilização de recursos de telesaúde é abrangente, desigual no mundo, obviamente, porque as pessoas, os países, se a gente pega, por exemplo, o Brasil, a gente não pode achar que os estados e que algumas regiões mais pobres terão ou têm acesso a tecnologias da informação como as regiões mais ricas. Assim, também a gente não pode achar que um usuário que é de uma camada social menos privilegiada terá acesso a tecnologias de informação como uma pessoa de uma camada social mais elevada. Então, se é assim no mundo, a gente pode considerar que é assim também em cada país, ok? A OMS, então, em 2014, propõe, então, discutir como que o Estado, como que um serviço público de saúde pode ser democrático. Ele pode ser democrático, inclusive, com o acesso à telesaúde, não é? Então, em países pouco desenvolvidos, o acesso à telesaúde é limitado e menor do que o esperado. Em países mais desenvolvidos, a telesaúde é utilizada principalmente enquanto metodologia para o diagnóstico e para o controle. No que diz respeito à América Latina, a gente pode considerar que os serviços de telesaúde são basicamente no campo da atenção básica e a eficácia, não é? Ou a implantação desses serviços varia muito de país para país. Há, obviamente, uma razão clara para isso, é o pouco conhecimento que se produziu até o momento sobre a telesaúde. Fica aí o convite, inclusive, um desafio para todos nós, não é? Você que é da área e que, de algum modo, se interessa pela telesaúde, quem sabe não é você também que vai produzir esse conhecimento, não é? Fazendo pesquisas, produzindo artigos. Se você fizer uma busca aí de artigos na sua área, será que aparecem artigos sobre telesaúde na sua área, não é? Fica um desafio para você pensar sobre isso. Eu, por exemplo, na minha área, na psicologia, uma área específica, que é a psicoterapia fenomenológica existencial, não encontro artigos facilmente sobre telesaúde, sobre teleatendimento, sobre psicoterapia online, né? Então, desde 2018, tenho me proposto a produzir alguma literatura sobre isso. E o convite, o desafio fica para todos nós, né? Pode passar. Então, nos países em desenvolvimento, a telesaúde enfrenta problemas em relação à infraestrutura, isso é óbvio, e
a gente chega à conclusão de que no Brasil, então, o nosso grande desafio também passa por aí, né? Há problemas legais, obviamente, quanto à privacidade. Esse é um grande desafio que nós temos pela frente, enquanto sociedade, enquanto profissionais de saúde, o aspecto ético, né? O aspecto legal, né? Já existe legislação que aponta alguns princípios e, enfim, algumas prerrogativas éticas para atuar por exemplo, numa videoconferência e por aí vai, num teleatendimento, mas precisamos cada vez mais caminhar, e o profissional que se propõe a atuar com esse tipo de metodologia também precisa se apropriar desse campo que é a dimensão legal desse atendimento. A gente vai discutir um pouquinho lá na frente algumas premissas dos conselhos das categorias profissionais, né? Como é que está posto no Conselho de Medicina, como é que está posto no Conselho de Psicologia, no Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e por aí vai. No âmbito da América Latina, a telesaúde está ainda em processo de organização, vários países com distintos e heterogêneos níveis de organização. Já já a gente vai ver uma tabela só para a gente ter a ideia de como é que está a telesaúde na América Latina. O que é importante dizer e destacar é que há vários fóruns e, enfim, organismos, instituições, entre elas as universidades, daí a importância da Unifor, por exemplo, estar promovendo um curso como esse gratuito, que acaba sendo uma ação da universidade no sentido de contribuir com a sociedade para discutir, por exemplo, esse campo que é um campo ainda no que diz respeito às pesquisas, tão incipiente e que é muito promissor, né? Então, aí eu citei algumas instituições, alguns organismos na América Latina que contribuem para o desenvolvimento e para a pesquisa em telesaúde. Pode passar, por favor. Argentina, o Brasil, destaquei bem o Brasil, então, e vários outros países indicaram, então, membros e representantes dos seus ministérios da saúde para formar, então, esses grupos de trabalho que pensam a telesaúde ou que pensaram a telesaúde na América Latina. E pensaram a partir desses 5 elementos aí, né, no que diz respeito à pesquisa, à formação, à gestão de recursos de telesaúde, estratégias de implantação e o último elemento é a estrutura da rede, porque subiu uma barra que eu não estava vendo no meu computador, estrutura de rede de investigação. É muito importante que nós tenhamos em mente, pessoal, que o profissional ele não pode, né, se propor, não só no que diz respeito à telesaúde, mas com qualquer outra metodologia. Se dispor a fazer uso dessa metodologia sem que tenha em mente que uma metodologia no que diz respeito à saúde precisa ser pensada de forma macro, né? Então, nesse sentido, os países da América Latina têm como proposta pensar a telesaúde, mas não esquecer dessas 5 dimensões para estruturar uma metodologia que seja eficaz, que tenha, de certo modo, resultados para a atenção à saúde. Pode prosseguir. Pode passar. Então, após um diagnóstico, vejam que, a partir desses encontros com os representantes dos Ministérios da Saúde dos países da América Latina, construiu-se, então, um diagnóstico sobre como a telesaúde tem acontecido na América Latina, não é? E, a partir daí, construíram um instrumento que visava, então, principalmente esses 5 elementos aí. Como é que está a situação do desenvolvimento de telesaúde naquele país em específico, se existem estratégias de promoção, de prevenção e de cuidar de outros tipos de serviços via telesaúde, pensar naquele país, e aí é importante que a gente, quando lê isso, ou tem contato com essa informação, a gente pense o Brasil, não é? Quais são os princípios de gestão dos serviços de telesaúde, por exemplo, a partir do SUS, não é? Muito importante essa discussão. Qual é o grau de estrutura das redes de investigação
no caso latino-americanas, e aí pensar no Brasil para o funcionamento de um serviço de telesaúde. Por exemplo, pensar um serviço de telesaúde é pensar que a UPA, por exemplo, precisa ter uma estrutura, ou a UPA, ou uma unidade de telesaúde, precisa ter uma estrutura com internet, com computador e por aí vai. Além disso, o profissional precisa estar habilitado para fazer uso desse recurso, né? E, obviamente, nesse sentido, entra aí a lógica do modelo de capacitação e certificação de um serviço de telesaúde, né? Como eu disse, o profissional que se sente convidado para atuar aí, ele precisa também ser capacitado. Pode passar. Tem um quadro, não vou me deter a ele, mas é só para que vocês tenham ideia de que foi produzido, então, um diagnóstico sobre a telesaúde na América Latina, foi publicado aí em 2014, depois vocês podem ter acesso a ele, onde coloca, entre outras coisas, só queria destacar, então, o Brasil aí, e a gente está falando do ano de 2007, nesse diagnóstico, o governo brasileiro, então, se propôs integrar as equipes de saúde da família com os serviços especializados ou serviços das universidades para melhorar a qualidade da atenção primária. Importante, então, dizer que, a princípio, pessoal, os programas, e a gente vai ver, teve um projeto piloto exatamente nesse ano de 2007, do Ministério da Saúde, que tinha como primeiro objetivo integrar os serviços de telesaúde com o programa Saúde da Família, né? Então, de novo, a gente está aí no campo da atenção primária. Pode passar. Próximo slide. Pode passar, por favor. Bom, após o diagnóstico, então, os especialistas desenvolveram um conjunto de variáveis que permitem pensar a telesaúde na América Latina. O padrão, e esse padrão que tipo de serviço de telesaúde, ou como que aquela metodologia, né, ela se mostra naquela região, a formação, gestão de recursos e estratégias de implantação. Então, pensar a telesaúde no Brasil ou na América Latina é pensar essas quatro dimensões, esses quatro elementos. Então, após a definição das variáveis, foi possível, então, categorizar cada nível, ou a partir de um nível, cada área de cada país na América Latina. O objetivo, portanto, é balizar, não é, cada país nesse processo de implantação dos serviços de telesaúde. Ter um real diagnóstico de como anda a telesaúde naquela região, para que a gente possa ter também um panorama da América Latina. Pode passar. Os resultados. Então, a partir desse diagnóstico, pensou-se em encontros, congressos, para se discutir as melhores estratégias, não é, de melhoria de um serviço de telesaúde, documentos e livros que foram produzidos, cursos de telesaúde, formações específicas para os profissionais de saúde e, obviamente, programas nacionais. O Brasil, então, teve um primeiro programa, a gente vai já apresentar para vocês, e que hoje, a partir da pandemia, foi claramente revisitado. Pode passar. Vamos lá, então. Como é que está a telesaúde no Brasil no momento, pessoal? Para além daquilo que todos nós temos tido acesso, especialmente nesse momento de pandemia, não é? Eu sei que, assim como eu, todos vocês têm sido bombardeados com informações sobre como anda a saúde no Brasil, não é? Nunca tivemos tantas informações sobre saúde. Então, para além disso, o que está posto, né? O que está organizado, estruturado pelo governo brasileiro em relação à telesaúde? A primeira coisa é que a telesaúde ela entra como uma metodologia que está aí no bojo da estratégia de saúde digital para o Brasil. É assim que o Ministério da Saúde pensou e pensa a telesaúde. Já fica aí um convite, um gancho para todos nós. Se é assim, nós que somos profissionais da saúde, precisamos nos apropriar disso, não é? Porque cada vez mais, por exemplo, se a gente pensa em atuação no SUS, ou até mesmo em âmbito mais particular, haja vista, por exemplo, que nesse momento da pandemia todos nós fomos convidados, por exemplo, mesmo no nosso consultório particular, a fazer uso da metodologia de
telesaúde, psicoterapia online, por aí vai, nós precisamos pensar nisso também, ou seja, precisamos nos capacitar para isso, ok? E no âmbito das redes de atenção à saúde do SUS, a telesaúde foi incluída como uma estratégia fundamental. Isso a partir da publicação desse decreto de 2019, a gente vai já ver que, na verdade, esse decreto vem na sequência de um outro anterior, vamos já ver, e esta ação se deu por meio do Departamento de Saúde Digital do Ministério da Saúde. É bem verdade que esse ano de 2020, o Ministério da Saúde, acho que desde 2019, não é? O Ministério da Saúde passou aí por várias intempéries, várias mudanças na sua administração. Obviamente que tudo isso teve repercussões práticas, seja em ações, não é? Estratégicas da gestão, seja em metodologias, em resposta à sociedade, mas o que está posto é isso, é que a telesaúde é uma estratégia do governo federal. Pode passar. Pessoal, eu estou indo muito rápido, tá tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Que já foram muitas informações até o momento, eu sei disso. Como eu disse há pouco, não é pretensão nossa responder a todos os questionamentos, ou melhor, a todas as dúvidas, talvez apresentar isso, suscitar dúvidas, para que a gente possa, em outras oportunidades, discutir mais. Esse curso é só o começo, sem dúvida nenhuma, de vários trabalhos aí, várias oportunidades de discussão sobre essa metodologia. Mas, pelo que foi posto até agora, está tudo bem? Só balancem a cabeça. Muito bem, então vamos prosseguir. Então, o que esse decreto aí de 2019, que a gente vai já ver que ele passou, na verdade, ele é resultado de algumas transformações de decretos anteriores. O que esse decreto, então, estabelece? Transportar barreiras socioeconômicas. Pessoal, não sei vocês, mas à medida que eu fui me apropriando dessas deliberações do decreto, eu fui me dando conta do grande desafio que nós temos pela frente enquanto sociedade brasileira e enquanto profissional de saúde. Vê se você concorda comigo. Transportar barreiras socioeconômicas, culturais e, sobretudo, geográficas para os serviços e as informações em saúde chegarem até a população. Então, essa é a diretriz da telesaúde para o Brasil. Então, quando você for pensar, por exemplo, enquanto profissional de saúde, seja atuando no SUS, seja atuando em uma dimensão mais particular, você for fazer uso da metodologia de telesaúde como uma ferramenta para o seu trabalho, você precisa ter isso em mente. Isso ajuda a diminuir as barreiras socioeconômicas e por aí vai, né? Outro elemento importante no âmbito do SUS, o decreto prevê e estabelece uma maior satisfação do usuário, maior qualidade do cuidado e menor custo para o SUS. Como eu disse a vocês, se nós temos a possibilidade de um serviço de telesaúde, isso significa menos estrutura, não é? Menos profissionais, pelo menos de pronto, assim, de saída, porque um acesso mais democrático, né? As pessoas terão acesso à informação, a serviços como consulta e diagnóstico através de um serviço de telesaúde. Atender aos princípios básicos da qualidade dos cuidados de saúde, quais são eles? A assistência à saúde deve ser segura, oportuna, efetiva, eficiente, equitativa e centrada no paciente. Vejam que todos esses princípios já estão postos no SUS. Se eles são colocados em prática ou não, não é a questão aqui para a gente discutir, não é? A questão para a gente discutir é que uma metodologia como a telesaúde, ela vem reforçar esses princípios basilares da saúde no que diz respeito ao serviço, ao Sistema Único de Saúde. Reduzir as filas de espera, porque, obviamente, se a sociedade, se as pessoas terão acesso a um serviço de teleconsulta, telediagnóstico, a ideia é que elas não passem mais tanto tempo assim nas filas, né? Espera-se. Reduzir tempo para o atendimento, para os diagnósticos especializados e evitar os deslocamentos desnecessários. Nesse momento da pandemia, e deslocamentos seja do profissional ou seja do próprio paciente.
Nesse momento da pandemia, por exemplo, essa foi uma grande ferramenta, né? Não sei você, mas grande parte das pessoas fizeram uso de algum tipo de serviço de telesaúde. Pode passar. Muito bem. A partir, então, desse decreto, foi criado o Programa Telesaúde Brasil Redes. Esse é o nome do programa do Ministério da Saúde para a telesaúde no Brasil. É uma iniciativa em âmbito nacional de buscar melhorar a qualidade do atendimento, lembrando, na atenção básica, no Sistema Nacional de Saúde, ok? Como eu disse, a princípio o foco é a atenção básica. Isso não significa que não tenha repercussões. A ideia é exatamente focar na atenção básica para que a gente tenha repercussões nos outros níveis de atenção em saúde. Então, como que isso pode ser feito? Integrando ensino e serviço por meio da tecnologia, das tecnologias ou novas tecnologias de informação, para assim promover telesaúde e teleeducação. São termos pareados, ou seja, são termos que vão andar aí, pessoal, sempre juntos. Quando eu falo de telesaúde, eu falo de teleeducação. Eu tenho lá o profissional atuando com a metodologia de telesaúde e, ao mesmo tempo, produzindo conhecimento com as ferramentas as novas tecnologias de informação e comunicação. Um serviço de telesaúde é necessariamente um serviço de teleeducação. E a gente vai já entender por quê. Ok? Pode passar. Pode passar, por favor. Como é que está pensado, pelo menos em termos de proposta, e a gente vai já ver que alguns estados no Brasil têm encabeçado isso, algumas universidades. Como é que está pensado, então, esse programa? Como é que está estruturado esse programa, que chama Programa Telesaúde Brasil Redes. Então, é formado por núcleos estaduais, regionais e intermunicipais. A ideia é que o Ministério da Saúde, então, ele dê diretrizes para que cada estado e cada cidade, então, crie os seus instrumentos de telesaúde, as suas unidades de telesaúde. Esses núcleos, então, eles devem funcionar assim como toda a rede de atenção à saúde em comunicação, né? Então, esses núcleos desenvolvem e ofertam serviços específicos aos trabalhadores do SUS e aos usuários do SUS, né? É importante dizer que nós temos, então, pessoal, essas duas dimensões que sempre precisam ser pensadas quando a gente está falando de telesaúde. Um lado, eu tenho os trabalhadores, os profissionais da saúde, que têm, então, aí demandas específicas sobre a telesaúde, formação, estrutura e por aí vai, não é? Do outro lado, nós temos, e precisam ser preparados para isso, esses profissionais, e do outro lado, nós temos os usuários, que também não sabem o que é telesaúde, que também têm aí grandes reservas, não é? Imagino que talvez você não, enquanto profissional de saúde, mas deve conhecer alguém, ou mesmo já teve um paciente, quando você foi propor esse tipo de serviço, o paciente não quis. Eu, por exemplo, quando tive que viajar em 2018 para o doutorado, propus a todos os meus pacientes permanecer na modalidade online, alguns aceitaram e outros não. É bem verdade que aí, no caso, a gente precisa pensar a telesaúde com questões específicas para o caso de cada profissão. No caso da psicoterapia, por exemplo, né? Tem dimensões bem específicas, eu vou tentar trazer de maneira bem rápida para vocês aqui, logo mais, mas de fato um serviço diferente, mas não deixa de ter a sua eficácia. É isso que a gente precisa entender, nós, enquanto profissionais, e a gente precisa também apresentar isso ao paciente que, porventura, tem algum tipo de resistência, porque o fato é que isso está posto para todos nós, né? Num momento como esse da pandemia, por exemplo, nós não podemos estar em filas, em serviços de saúde, portanto, esse é um grande instrumento. Foi chamado inicialmente, então, de Projeto Nacional de Telesaúde. Eu falei para vocês que esse decreto de 2019, ele vem em decorrência de um outro documento, que é a Portaria 2546 de 2011, né? Mas já em 2007, lá quando daqueles encontros na América Latina que o Brasil participou,
foi, então, criado um projeto piloto. Então, a primeira ação, em termos do Estado brasileiro, do Ministério da Saúde, para um serviço de telesaúde no Brasil, se deu lá em 2007, quando se traçou, então, aquela possibilidade de pensar uma metodologia de telesaúde em diálogo com o programa Saúde da Família. A partir dali, então, em 2011, saiu essa portaria que pensava mais detalhes a partir dos diagnósticos feitos sobre a telesaúde no Brasil, e em 2019, aí já, não é, bem recente, o programa Telesaúde Brasil Redes. Então, a princípio, em 2007, como eu disse, o objetivo era apoiar a estratégia de saúde da família. Ok? Pode passar. Então, qual que é, então, o objetivo desse programa Telesaúde Brasil Redes? Melhoria da qualidade do atendimento na atenção básica. Ok? Alguém está com problema em visualizar o slide aí, pessoal? Todo mundo está vendo o slide? Ok. Se alguém, a Lia, informou que estava com algum problema. Lia, só dá uma verificada, de repente sai e volta novamente, que talvez seja o recurso tecnológico aí que você está utilizando, tá bem? Qualquer coisa, fala de novo aqui. Como é, então, que o governo federal se propõe, através desse programa, melhorar a qualidade da atenção básica? Pessoal, primeiro, com maior resolutividade, ok? No nível da atenção primária, ou seja, a gente está falando aí de prevenção e promoção da saúde, ok? Informação, tira dúvidas, uma consulta que a pessoa poderia se expor a um risco indo lá fisicamente, ela já tem acesso a essa consulta aqui, não é? Via tecnologia da informação. Outra forma de melhorar a qualidade do atendimento da atenção básica, a redução dos custos, a gente já falou, a fixação dos profissionais de saúde em locais de difícil acesso. Então, aí, por exemplo, enquanto hoje um profissional de saúde tem dificuldade, seja o enfermeiro, seja o psicólogo, seja o fono ou o médico, de chegar lá naquela comunidade afastada, através de um serviço de telesaúde, a gente pode atender aquela demanda, por exemplo. Melhorar ou melhor agilidade no atendimento prestado, obviamente, não é? O médico está mais acessível, o psicólogo está mais acessível. E aí, pessoal, obviamente que a gente precisa pensar como é que é essa acessibilidade, como é que eu, profissional de saúde, me exponho a essa condição de ser acessível, né? Aí a gente precisa trazer para a discussão muitos elementos aqui importantes, as redes sociais, enfim, todos os mecanismos, o seu WhatsApp, enquanto profissional de saúde, todos os instrumentos tecnológicos, ou todas as ferramentas que a tecnologia nos possibilita, a gente precisa trazer para essa discussão para pensar como é que eu, profissional, vou me habilitar de maneira segura e ética, sem perder de vista os princípios éticos da minha categoria profissional, não é? E, obviamente, dando conta de uma metodologia que seja eficaz, eficiente, ou seja, eu preciso garantir o atendimento. Como que eu posso fazer isso? Trazendo para a discussão todas essas ferramentas tecnológicas. A Érica fez um comentário, serviço de telesaúde muito importante, exatamente, pois acaba diminuindo filas. Otimização dos recursos dentro do sistema, a gente sabe que um dos desafios, segundo as autoridades, para a saúde no Brasil é o recurso, não é? A saúde deveria ser uma prioridade, mas a gente sabe que nem sempre, ou a depender da gestão governamental, os recursos são canalizados para aquele campo da saúde ou não. De todo modo, o programa Telesaúde Brasil Redes visa a otimização dos recursos e beneficiar 10 milhões de usuários do SUS a partir desse programa que foi reformulado em 2019. Pode passar. Então, vamos lá. Qual que é a estrutura, então, a partir desse programa Telesaúde disponibilizada para o SUS em todo o Brasil? Nós temos, então, duas unidades, né? O núcleo de telesaúde técnico-científico, que seria, digamos assim, a instituição formadora, aqueles profissionais de saúde que vão constituir um núcleo de formação, um núcleo de gestão,
são os responsáveis, então, pela gestão das teleconsultorias. A gente vai já entender esses termos, tá bem? Teleconsultorias, telediagnósticos e segunda opinião formativa. Então, de um lado, nós vamos ter, então, esse núcleo técnico, esse núcleo gestor e formador. Do outro lado, nós vamos ter o ponto de telesaúde. Como eu disse para vocês a princípio, a ideia, então, o ideal seria que nós tivéssemos a cada posto de saúde ou a cada UPA um ponto de telesaúde, que é o quê? Um serviço de saúde através dos quais os trabalhadores e os profissionais da saúde demandam teleconsultorias e telediagnósticos. Okay? Então, a princípio, a estrutura é essa. De um lado, o núcleo técnico, do outro lado, o ponto de telesaúde. Vamos entender mais detalhes. Pode passar. Então, quais são os serviços disponibilizados nesse programa Telesaúde Brasil? Brasil Redes. Primeiro, teleconsultoria formativa. Então, primeiro aspecto é que os profissionais de saúde, nós profissionais de saúde, precisamos ter acesso a uma interconsulta, né? Vamos ver. Consulta registrada e realizada entre trabalhadores, profissionais e gestores da área da saúde. Uma espécie de tira-dúvida. Você está lá com a demanda de um determinado usuário, aí a gente precisa lembrar que isso aqui é pensado para o SUS, mas a gente pode aplicar isso em contextos outros, não é? Em outros serviços que não sejam serviços públicos, mas o que está posto aqui é para o serviço público. Se você atua de maneira particular, você pode ir a partir desses princípios pensar a sua atuação enquanto alguém que vai estar utilizando essa metodologia. Então, a teleconsultoria é eu ter acesso a um outro profissional, a um especialista a respeito daquela determinada demanda. Okay? O telediagnóstico é um serviço autônomo que utiliza tecnologias de informação e comunicação para realizar o serviço de apoio ao diagnóstico. Então, aí o profissional vai consultar esse serviço de telediagnóstico. Teleeducação, conferências, aulas, vídeos, cursos ministrados por meio da tecnologia ou das tecnologias de informação e comunicação. A gente pode dizer que nós estamos aqui num campo da telesaúde quando você, por exemplo, tem acesso a esse curso gratuito pela pós da Unifor. A Unifor acaba atuando aí nesse campo, prestando esse serviço à sociedade através dessa ideia de teleeducação, ok? E uma segunda opinião formativa ou uma segunda opinião que é uma resposta sistematizada, construída com base em revisão bibliográfica, as melhores evidências científicas do momento, clínicas e no papel ordenador da atenção básica da saúde. Então, perguntas são registradas, isso pode ser feito de maneira ou numa temporalidade síncrona ou assíncrona, a gente vai já discutir isso. Eu tenho uma dúvida, não é? Registro lá num documento, um outro especialista vai lá e responde aquela dúvida a posteriori, ou isso pode ser feito de maneira síncrona, né? Eu estou lá interagindo pela tecnologia da informação com aquele especialista para obter as informações. Pode passar. Vamos falar, então, um pouquinho de cada um desses serviços. A teleconsultoria, então, ela deve funcionar em até 72 horas. É o que está posto lá no programa Telesaúde Brasil Redes. Então, seria informação, esclarecer dúvidas clínicas, o envio de perguntas de um profissional a um especialista. Questões, como eu disse, podem ser síncronas ou assíncronas. Uma mensagem online, uma mensagem offline, eu posso estar lá interagindo ou posso registrar aquela mensagem e receber a resposta depois. Um chat, pode ser por um chat, uma webconferência, videoconferência ou mesmo o telefone. A perspectiva é que isso aconteça até 72 horas. Pode passar. O telediagnóstico, ou seja, o serviço de telesaúde se propõe a aumentar a oferta de acesso a laudos, né? Um técnico realiza um exame para o apoio do diagnóstico. Então, há ali a digitalização desse resultado e isso se compartilha numa plataforma. O Ministério
da saúde já tem as suas plataformas específicas e o especialista, então, lá na ponta, vai interpretar esses dados e vai produzir o laudo que vai finalmente chegar até o paciente e o clínico que vai estar lá na assistência àquele paciente para dar as devidas orientações. Pode passar. A teleeducação, que é um pouco do que a gente está fazendo hoje aqui também, não é? São atividades educacionais à distância com o auxílio das novas tecnologias. Então, nós vamos ter, naqueles núcleos, eu falei para vocês agora há pouco, que o serviço, o programa, não é? Telesaúde Brasil Redes, prevê o núcleo científico e um núcleo de telesaúde, de, digamos, teleatendimento, não é? Então, aquele núcleo de telesaúde vai desenvolver cursos, aulas, palestras, através da orientação do núcleo técnico, do núcleo gestor. E vai, obviamente, compartilhar esses conteúdos, democratizando o acesso aos profissionais que estão lá na ponta, na atenção básica, a princípio, dando assistência às pessoas. Pode passar. A segunda opinião formativa é uma resposta especializada a questões clínicas, né, para os profissionais do SUS. Essas respostas são sistematizadas, de novo, naquela lógica de ser online ou offline, com base em revisões bibliográficas. Eu vou ter lá um especialista que vai... É o que a gente chama, na prática, na história da atuação em saúde, a interconsulta. Só que, nesse caso, eu vou estar utilizando uma tecnologia da informação. O famoso parecer, não é? Está lá, preciso de um parecer psicológico, preciso de um parecer do infecto, e por aí vai. Isso vai ser feito agora através desses documentos, digamos assim, dessa plataforma que vai estar sendo disponibilizado essa segunda opinião para aquele profissional que a solicitar. O Ministério da Saúde, então, é quem tem competência para selecionar essas teleconsultorias para o serviço de segunda opinião formativa. Pode passar. Muito bem, aí são algumas referências. Alguma dúvida sobre o que a gente colocou até agora, pessoal? Pode enviar aí no chat ou abrir o microfone e fazer aí alguma pergunta. Alguma dúvida sobre os termos, conceito? Ficou claro o que é telesaúde? Eu espero que a Lia já tenha resolvido o problema dela com o slide. Pessoal aí da coordenação, se tiver visto alguma pergunta pelo meio do caminho, quiser me ajudar. A Carol fez não, o João fez uma pergunta sobre a frequência. Não, o pessoal vai responder depois. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, acho que não. Tudo bem, então. Se não há... Professor, a professora Carla, na verdade tem muitos comentários, né, sobre o que já foi falado, mas qualquer pergunta a gente pode também interromper. Acho que, como foi colocado, né, os próprios participantes, durante a palestra, se quiserem acionar o áudio, não tem problema. Bem, Carla. Obrigado, professora Carla, é isso mesmo. Vamos, então, para a próxima apresentação, é a aula 2. Quando a gente pensa, pessoal, num serviço de saúde ou numa nova metodologia de saúde, o que está em questão é a própria definição de saúde ou a própria definição de sujeito, não é? Se a gente pensar, por exemplo, que no século XXI, esse momento da pandemia em especial que nós estamos vivendo, não é? Um dos paradigmas é o paradigma da tecnologia. O que a gente precisa pensar é que, sendo um novo paradigma, ele nos apresenta novos conceitos, né? Quando eu pensei em trazer essas apresentações para vocês, achei também importante a gente fazer uma discussão sobre as novas tecnologias e as novas subjetividades, por que não, né? Mas o que isso tem a ver com telesaúde? Na verdade, isso tem a ver com saúde, né?
Então, é importante que eu, enquanto profissional de saúde, entenda que qualquer metodologia que eu utilize na minha ação profissional, ela terá uma implicação no sujeito que é o alvo, que é o grande objetivo da minha ação. Ok? Então, vamos falar um pouquinho disso para a gente prosseguir na nossa discussão. Pode passar. O que está posto quando a gente pensa essa relação entre saúde e subjetividade? Historicamente, nós temos um modelo médico onde o objetivo é dar conta dessa doença. E a doença esse organismo é uma doença física, não é? Obviamente que nesse campo, nesse modelo médico, que não é só da medicina, mas está para todas as ciências, outros aspectos, como os aspectos subjetivos ou psicológicos, como se diz, são considerados. No entanto, o objetivo primeiro é dar conta de uma assistência à saúde que visa ali resolver uma demanda que seja